Desde que o ser humano aprendeu a erguer muralhas, afiar lâminas e marchar em formação, as guerras passaram a moldar não apenas territórios, mas também culturas, crenças e até a forma como entendemos o poder. O mundo antigo foi um palco onde impérios surgiram e desapareceram como ondas, onde reis se tornaram lendas e onde batalhas decidiram o destino de continentes inteiros. E por trás de cada conquista, existe sempre uma curiosidade, um detalhe escondido, uma estratégia ousada ou uma decisão que mudou tudo, às vezes por acaso, às vezes por pura genialidade. Quando olhamos para Ramsés II enfrentando os hititas, para Ciro libertando povos em vez de escravizá-los, ou para Alexandre avançando contra exércitos muito maiores, percebemos que a história não é feita apenas de datas e nomes, ela é feita de escolhas humanas, de medos, ambições, erros e brilhos de coragem que atravessaram milênios para chegar até nós. E é exatamente isso que torna essas curiosidades tão fascinantes. Elas revelam o lado humano por trás dos grandes acontecimentos. Hoje, você vai conhecer 10 curiosidades que não aparecem nos livros escolares, mas que ajudam a entender como o mundo antigo realmente funcionava. São detalhes que explicam por que certos impérios cresceram tão rápido, por que outros ruíram, e como algumas batalhas aparentemente pequenas mudaram o rumo da história para sempre. Cada uma delas é uma janela para um passado que, apesar de distante, ainda influencia o presente de maneiras que nem imaginamos. E antes de mergulharmos nessa viagem, deixa eu te pedir uma coisa. Não como um pedido automático, mas como um convite sincero. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se curte aprender sobre história de um jeito leve, direto e cheio de vida, então se inscreve no canal. Aqui, cada vídeo é pensado para te levar a outro tempo, outra cultura, outro mundo. E sua inscrição ajuda esse projeto a continuar crescendo, trazendo mais histórias, mais curiosidades e mais viagens como essa. Capítulo 1. Menos Ramsés. 2. O faraó, que lutou contra os hititas. Quando falamos de faraós, quase sempre imaginamos figuras distantes, envoltas em ouro, poder e mistério. Mas Ramsés II era mais do que um governante adornado por símbolos divinos. Ele era um estrategista, um político habilidoso e, acima de tudo, um mestre da narrativa. Seu confronto com os hititas, na famosa Batalha de Kadesh, é um dos episódios mais emblemáticos da história antiga, não apenas pela guerra em si, mas pela forma como Ramsés transformou o resultado em um triunfo pessoal. A verdade é que Kadesh não teve um vencedor claro. Os egípcios avançaram confiantes, acreditando que os hititas estavam recuando, mas caíram em uma emboscada cuidadosamente planejada. Ramsés, isolado com parte de suas tropas, precisou agir rápido. Ele reorganizou seus homens, contra-atacou e conseguiu evitar um desastre completo. Não foi uma vitória, mas também não foi uma derrota menos. Foi um empate tenso entre dois gigantes da época. Mas Ramsés não aceitava empates. Ele mandou registrar nos templos, em paredes inteiras de pedra, que havia derrotado os hititas com coragem divina. Seus escribas transformaram a batalha em epopeia e o faraó virou herói. Essa é a grande curiosidade. Ramsés II foi um dos primeiros líderes da história a usar a guerra como ferramenta de propaganda. Ele entendeu que, às vezes, a narrativa importa tanto quanto o resultado. Capítulo 2. Ciro, o Grande, o rei persa, que libertava povos. Quando pensamos em conquistadores, quase sempre imaginamos destruição, cidades queimadas e povos obrigados a abandonar suas tradições. Mas Ciro, o Grande, caminhou na direção oposta. Ele construiu um dos maiores impérios da antiguidade, não pela força bruta, menos embora fosse um estrategista militar brilhante, menos, mas pela capacidade rara de entender que o poder verdadeiro nasce quando as pessoas escolhem seguir você, e não quando são forçadas a isso. Ciro conquistou a Babilônia, uma das cidades mais importantes do mundo antigo,
sem derramar sangue. Em vez de impor sua cultura, ele devolveu templos, restaurou cultos locais e permitiu que povos exilados voltassem para suas terras. Esse gesto, que para muitos governantes seria impensável, transformou Ciro em uma figura quase mítica. Para os judeios, por exemplo, ele foi visto como um libertador enviado por Deus. Para outros povos, ele foi o rei que trouxe ordem, sem apagar identidades. Mas Ciro não era apenas benevolente. Ele sabia que um império diverso só funciona quando existe confiança. Ao permitir que cada região mantivesse sua cultura, ele reduzia revoltas, fortalecia alianças e criava uma rede de lealdade que nenhum exército poderia garantir sozinho. Sua visão era simples e poderosa. O império não precisa ser uma prisão. Pode ser uma casa com muitas portas abertas. Capítulo 3. Dário I. O imperador que criou um império gigante, Ciro, o Grande, foi o arquiteto da liberdade dentro do Império Persa. Dário I foi o engenheiro que transformou essa estrutura em algo sólido, funcional e impressionantemente moderno. Quando assumiu o trono, o império já era vasto, mas também era um mosaico complexo de povos, línguas e tradições. Qualquer governante menos habilidoso teria visto nisso um problema. Dário viu uma oportunidade. Ele reorganizou tudo, criou as satrapias, províncias administradas por governadores locais, que respondiam diretamente ao rei. Mas não era apenas uma divisão territorial, era um sistema de controle inteligente. Cada sátrapa tinha autonomia, mas também era vigiado por inspetores que viajavam pelo império como os olhos e ouvidos do rei. Era uma forma de garantir que ninguém acumulasse poder demais, mantendo o equilíbrio entre liberdade e autoridade. Dário também padronizou moedas, pesos e medidas. Isso pode parecer simples hoje, mas na época foi revolucionário. De repente, comerciantes podiam viajar por milhares de quilômetros usando a mesma moeda, negociando com regras claras e previsíveis. O comércio floresceu, cidades cresceram e o império se tornou uma rede interligada como nenhuma outra antes dele. E então veio a Estrada Real, uma via gigantesca, com mais de 2.500 quilômetros, que conectava regiões distantes e permitia que mensageiros cruzassem o império em poucos dias. Para comparar, outras civilizações levavam semanas para percorrer distâncias muito menores. Dário entendeu que informação rápida é poder e criou um sistema de comunicação que, de certa forma, antecipou o conceito de correios modernos. Capítulo 4 menos a Batalha de Gaugamela. Alexandre, o Grande contra o Império Persa. A Batalha de Gaugamela é um daqueles momentos da história em que tudo parece impossível, menos até acontecer. De um lado, Alexandre, o Grande, com um exército muito menor, mas disciplinado, rápido e extremamente leal ao seu comandante. Do outro, o poderoso Império Persa, liderado por Dário III, com uma força gigantesca, carros de guerra, cavaleiros pesados e uma vantagem numérica que faria qualquer general hesitar. Qualquer general, menos Alexandre. O campo de batalha foi escolhido pelos persas, um terreno amplo perfeito para suas carruagens com lâminas nas rodas. Dário acreditava que, dessa vez, não havia como perder. Mas Alexandre não era um comandante comum. Ele estudava o terreno, observava o inimigo e, acima de tudo, confiava na velocidade e na precisão de suas tropas. Sua estratégia era sempre surpreender, e Gaugamela não seria diferente. A manobra decisiva foi a famosa avançada em diagonal. Enquanto o exército persa tentava cercar os macedônios, Alexandre puxou sua cavalaria para o flanco direito, abrindo um corredor no meio da formação inimiga. Dário, confuso, acreditou que Alexandre estava recuando, mas era exatamente o contrário. Alexandre estava atraindo os persas para longe do centro, criando uma brecha perfeita. Capítulo 5 menos a Batalha de Salamina. A vitória naval que salvou a Grécia. A Batalha de Salamina é um daqueles momentos em que a história parece pender para um lado, até que de repente vira completamente para o outro. Os persas, liderados por Xerxes, avançavam como uma onda gigantesca sobre a Grécia. Cidades já haviam caído,
exércitos haviam sido esmagados, e a frota persa parecia imbatível. Para muitos, a derrota grega era apenas questão de tempo, mas havia um homem que se recusava a aceitar esse destino. Temístocles. Temístocles não era o mais nobre, nem o mais amado entre os líderes gregos, mas era, sem dúvida, o mais inteligente. Ele sabia que enfrentar os persas em mar aberto seria suicídio. A frota inimiga era enorme, com navios maiores e mais pesados. Então, ele fez o que poucos teriam coragem de fazer. Usou a própria confiança de Xerxes contra ele. Temístocles enviou uma mensagem falsa ao rei persa, dizendo que os gregos estavam divididos, prestes a fugir, e que aquele era o momento perfeito para atacar. Xerxes acreditou. Afinal, por que duvidar? Ele tinha números, tinha força, tinha o mundo aos seus pés. E assim, guiado pela arrogância, conduziu sua frota para dentro do estreito de Salamina, menos um lugar onde seus navios enormes não tinham espaço para manobrar. Capítulo 6. Menos a Batalha de Kadesh, o conflito que mudou a diplomacia antiga. A Batalha de Kadesh é um daqueles episódios que mostram como a história nem sempre é feita apenas de vitórias e derrotas. Às vezes, o que realmente importa é o que acontece depois. Egípcios e hititas eram duas potências gigantes da época, e o controle da região de Kadesh era mais do que uma disputa territorial. Era uma questão de prestígio, influência e sobrevivência política. Quando Ramsés II marchou com seu exército para recuperar a cidade, ele acreditava que encontraria um inimigo recuando. Mas o que encontrou foi uma emboscada cuidadosamente preparada. Os hititas, liderados por Muatalli II, estavam escondidos atrás das colinas, esperando o momento certo para atacar. Quando os egípcios avançaram confiantes, foram surpreendidos por carros de guerra que surgiram como uma tempestade. Ramsés ficou isolado com parte de suas tropas e precisou agir com rapidez para evitar um desastre. Ele reorganizou seus homens, contra-atacou e conseguiu estabilizar a situação. O resultado final, nenhum dos dois lados venceu de forma clara. E é justamente aí que está a grande curiosidade dessa batalha. Em vez de insistir em um conflito interminável, egípcios e hititas fizeram algo raro para a época. Sentaram para negociar. O tratado que surgiu desse acordo é considerado o primeiro tratado de paz formal da história. Ele falava de cooperação, alianças militares, proteção mútua e até extradição de fugitivos, menos conceitos que hoje fazem parte da diplomacia moderna. O mais interessante é que esse tratado não foi apenas um documento político. Ele representou uma mudança de mentalidade. Mostrou que, mesmo em um mundo marcado por guerras constantes, havia espaço para diálogo e estabilidade. Ramsés II, que havia transformado a batalha em propaganda, agora também se tornava símbolo de diplomacia. E os hititas, por sua vez, garantiam segurança em suas fronteiras e reconhecimento internacional. Capítulo 7 menos a Guerra do Peloponeso. A luta entre Atenas e Esparta. A Guerra do Peloponeso é um daqueles conflitos que parecem ter sido escritos para mostrar como a ambição humana pode destruir até mesmo as maiores potências. Atenas e Esparta eram, cada uma à sua maneira, símbolos do que a Grécia tinha de melhor. Atenas representava a criatividade, o debate, o comércio, a democracia nascente. Esparta era disciplina, força, tradição e uma máquina militar quase perfeita. Duas cidades tão diferentes, que talvez por isso mesmo, estavam destinadas a colidir. O conflito começou por motivos políticos e econômicos, mas rapidamente se transformou em uma disputa ideológica. Atenas acreditava que seu modelo de governo era superior e tentava expandir sua influência pelo mar. Esparta, por outro lado, temia que o crescimento ateniense ameaçasse sua própria estabilidade. O resultado foi uma guerra longa, desgastante e marcada por reviravoltas que ninguém poderia prever. Atenas tinha a melhor frota naval da época, e isso lhe dava vantagem no início. Mas a cidade também enfrentou um inimigo inesperado. Uma peste devastadora que matou milhares de pessoas, incluindo o seu líder mais influente, Péricles. Esparta, por sua vez, era imbatível em terra,
mas não tinha a mesma capacidade de sustentar campanhas prolongadas longe de casa. A guerra se arrastou por quase 30 anos, consumindo recursos, alianças e esperanças. O mais curioso é que, apesar de toda a força militar, a vitória espartana só veio quando eles fizeram algo que parecia impensável. Criaram uma frota naval com ajuda persa. Foi essa frota que derrotou Atenas no mar, quebrando sua economia e forçando sua rendição. Mas a vitória teve um gosto amargo. Esparta venceu, mas a Grécia como um todo saiu enfraquecida. As cidades, estado, estavam exaustas, divididas e vulneráveis. Capítulo 8. Menos a Batalha das Termópilas. Os 300 espartanos contra milhares de persas. A Batalha das Termópilas é, sem dúvida, um dos episódios mais simbólicos da história antiga, não apenas pela luta em si, mas pelo que ela representa. Coragem diante do impossível, resistência até o último fôlego. E a ideia de que, às vezes, o valor de um combate não está no resultado, mas no exemplo que ele deixa. Quando Xerxes avançou com seu gigantesco exército persa rumo à Grécia, poucas cidades tinham condições reais de resistir. Mas Esparta não era uma cidade comum, menos, e Leônidas não era um rei comum. Leônidas sabia que não poderia vencer. Ele sabia que seus 300 espartanos, acompanhados por alguns milhares de aliados gregos, estavam diante de uma força que superava qualquer lógica militar. Ainda assim, decidiu lutar e escolheu o lugar perfeito: o estreito desfiladeiro das Termópilas, onde o terreno estreito anulava a vantagem numérica dos persas. Ali, onde apenas alguns homens podiam lutar lado a lado, a disciplina espartana se tornava uma arma poderosa. Durante dias, os persas avançaram e foram repelidos. As lanças espartanas, a formação impecável e a determinação inabalável transformaram o desfiladeiro em um muro vivo. Xerxes, frustrado, viu seus soldados caírem em ondas, incapazes de romper aquela barreira humana. Mas a traição mudou tudo. Um grego chamado Efialtes revelou aos persas uma trilha secreta que contornava o desfiladeiro. Com isso, Leônidas percebeu que estava cercado. Capítulo 9. Menos as guerras púnicas. Roma contra Cartago pelo Mediterrâneo. As guerras púnicas foram muito mais do que simples confrontos militares. Foram disputas pelo controle do Mediterrâneo, pela supremacia comercial e, acima de tudo, pelo futuro de duas potências que não podiam coexistir. De um lado, Roma, uma república em ascensão, disciplinada, ambiciosa e com uma capacidade quase infinita de se adaptar. Do outro, Cartago, uma cidade rica, experiente no comércio marítimo e dona de uma das frotas mais poderosas da época. Quando essas duas forças colidiram, o mundo antigo tremeu. A Segunda Guerra Púnica é, sem dúvida, a mais famosa, e grande parte disso se deve a Aníbal Barca. Ele era um comandante brilhante, ousado e completamente obcecado pela ideia de derrotar Roma. Sua marcha épica, atravessando os Alpes com elefantes de guerra, se tornou uma das cenas mais impressionantes da história militar. O que poucos lembram é que essa travessia custou caro. Muitos soldados morreram, e quase todos os elefantes sucumbiram ao frio e ao terreno brutal. Mesmo assim, Aníbal chegou à Itália e venceu batalhas devastadoras, como Canas, onde cercou e destruiu um exército romano muito maior. Mas Roma tinha algo que Cartago não tinha: resiliência. Mesmo após derrotas humilhantes, os romanos se recusaram a negociar. Eles aprenderam com os erros, mudaram suas táticas e, aos poucos, viraram o jogo. O general Cipião Africano levou a guerra para o território cartaginês, obrigando Aníbal a retornar para defender sua cidade. A batalha final, em Zama, marcou o fim do sonho cartaginês de dominar o Mediterrâneo. Capítulo 10. Menos a conquista da Gália. Júlio César. Expandindo o Império Romano, a conquista da Gália é um dos momentos mais marcantes da carreira de Júlio César, e de certa forma o ponto de virada que o transformou de um político ambicioso em uma figura quase inevitável na história de Roma. Quando assumiu o comando das legiões na região, a Gália era um mosaico de tribos independentes, algumas rivais entre si,
outras aliadas temporárias, todas orgulhosas de sua liberdade. Para Roma, controlar aquela região significava segurança, riqueza e prestígio. Para César, significava algo ainda maior: poder pessoal. A resistência gaulesa teve seu ápice com Vercingetorix, um líder carismático que conseguiu unir várias tribos contra Roma. Sua estratégia era inteligente: evitar confrontos diretos, cortar suprimentos, desgastar o inimigo. Mas César era incansável. Ele marchava rápido, construía fortificações em tempo recorde e tomava decisões arriscadas, que poucos generais ousariam tentar. O cerco de Alésia é o melhor exemplo disso. Cercado por um exército gaulês interno e outro externo, César construiu 2 linhas de muralhas, uma para manter Vercingetorix preso, outra para impedir o ataque de reforços. Era uma loucura, mas funcionou. Com isso, encerramos nossa jornada pelas grandes guerras e conquistas que moldaram o mundo antigo. Cada batalha, cada líder, cada decisão deixou marcas profundas que ainda ecoam na nossa história. E se você chegou até aqui, é porque realmente gosta desse tipo de conteúdo. E isso me deixa feliz demais. E se você chegou até aqui, já percebeu que a história é muito mais do que datas e nomes. Ela é cheia de reviravoltas, personagens fascinantes e momentos que mudaram o rumo da humanidade. E é exatamente esse tipo de viagem que eu quero continuar fazendo com você. Então, antes de ir embora, faz o seguinte: se inscreve no canal, assim você não perde nenhum dos próximos episódios, nenhuma curiosidade, nenhuma batalha épica que ainda vamos explorar juntos. Ativa o sininho também, porque cada vídeo novo é uma oportunidade de descobrir algo que talvez você nunca tenha ouvido falar. Esse canal só existe porque você está aqui, acompanhando, aprendendo e viajando pela história comigo. Então, vem fazer parte dessa comunidade. É rápido, é grátis e faz toda a diferença. Nos vemos no próximo capítulo do passado.